Eu estou falando aqui esses dias sobre Jesus e ser nosso amigo. Aí o Espírito Santo usou o escritor de Provérbios, que foi o rei Salomão, para falar no Provérbio 27, 17, o seguinte: como o ferro com o ferro se aguça, se amola. Eu não sei que eles põem essas palavras que a pessoa não entende. Quem tem um pouquinho mais de cultura, de estudo, entende. Você pega o ferro e fica passando assim para poder aguçar um machado, por exemplo. Quando ele está seco, você tem que fazer muita força para cortar a lenha e não corta. Você quebra, mas não corta. Ele, machado aguçado, você vai e corta direitinho. Então, ferro com ferro se aguça. Ele está chamando a atenção, porque naquele tempo era muito rudimentar as coisas. Eles tinham, quase que era primário. O trabalho deles era quase todo mundo na roça. Um rachador de lenha, um plantador, um cuidador de animal, essas coisas assim. Um mexia com madeira, tinha um donzinho para fazer lá a casa, mas tudo rudimentar. Aí ele fala assim: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O homem aqui é o Senhor Jesus. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos pegar o caráter dele. Olhar e atentar e observar o que ele falou, o que ele ensinou e como ele procedeu em todas as coisas. Se nós fizermos isso, nós vamos trazer o poder dele para operar. Operar cura física, cura emocional, cura espiritual. Caráter se muda, a pessoa deixa de fazer aquilo que está fazendo de errado, o ladrão se converte, a pessoa que está na prostituição sai desse negócio que não dá certo e vem servir a Deus e encontra uma vida que só tem coisa boa, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Vamos para Hebreus, capítulo 12, está lá no finalzinho do Velho Testamento, é perto de Tiago, e aqui nós temos coisa boa. Não sei se você está vendo a Bíblia do missionário, eu estava com azul, e há 2 cultos atrás a dona Eliane me mandou essa Bíblia preta. E eu perguntei, ainda está na promoção? Tá. Depois do culto, eu não sei se o shopping está aberto hoje, mas de manhã cedo estava. Do lado, você está aqui, ó. Eu falei até para o pessoal, se você não quiser dar a volta pela porta ali, é do outro lado da rua. Você sai daqui, rebenta a parede, sai do outro lado, chega no shopping. É só para a pessoa entender. Mas ela está com a promoção boa e é muito boa. Por que eu gostei dessa Bíblia aqui, irmãos? Depois eu torno a encontrar aqui. Porque você fecha, ela nunca ficar com aquelas páginas toda torta, apertada. Você fez direitinho, aqui você puxa o zíper aqui, acabou. Então vai ficar sempre boa. Aí a pessoa fica com a Bíblia, que começa aquelas folhas ficar dobradas e tal, daí um pouquinho, tem que arranjar outra. Essa aqui vai durar muito tempo para você. E ela tem também muitas lições que eu fiz sobre bênção de Deus no final. Então vamos aqui agora para Hebreus. Eu já cheguei no Pedro, vou chegar no Tiago, e agora o Tiago 2, a folha dela é que está novinha, então você tem que fazer. Bom, já encontrei. Olha o que diz aqui: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele cria a fé e ele faz a colheita da fé. Sem fé você não tem contato com ele de jeito nenhum. Sem fé você não tem Deus com você. Você pode ter a cabeça cheia de versículos, mas não tem aquela fé que na hora do mal você sabe, vou mandar embora em nome de Jesus, e sai. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o Pai falou do plano da redenção. Tem Deus Pai, Deus Filho, que é Ele, e Deus Espírito Santo. Você vai ser o Deus Todo-Poderoso se você resgatar o homem. Alguém tinha que morrer pelo homem. E Jesus aceitou. Então, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, a vergonha da cruz, que era uma morte vergonhosa, desprezando a afronta. E o que aconteceu?
e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus fisicamente é impossível. Não é aquele retrato que mostra Jesus, uns mostram ele com a cara meio feminina, cabelo comprido, você não sabe como é que é Jesus. Alguns dizem que o homem do Oriente Médio é moreno, às vezes moreno fechado. Mas Davi era ruivo, então nós não sabemos, mas Deus não deixou um retrato de Jesus para a gente ficar adorando. Nós temos que olhar pelo que ele ensinou, pelo que ele fez. E ele disse em João 14:12, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então é isso que nós temos que fazer. Se ele diz que nós faremos, quem tem que fazer somos nós. Eu posso orar por você e vou orar, mas o melhor é que na hora da oração você ore, porque você é o dono da sua vida. Você pode dizer e deve dizer o mal. Eu não te quero, saia de mim em nome de Jesus. E por que em nome de Jesus? Porque Jesus é quem desceu ao inferno e venceu o diabo. Como? No vale tudo? Não. Jesus tirou do diabo a capacidade que ele roubou de Adão, com a qual nos oprimia. E Jesus sofreu todas as nossas doenças. O diabo achava que era impossível isso. Ele sofreu. Então, quando você diz, você vai sair em nome de Jesus, porque ele me curou, você está falando da verdade. E ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como o ferro afia o outro ferro, o Senhor olhando para você, o seu rosto, a sua personalidade, o seu caráter, vai também ficar formoso. Você vai ter autoridade, você vai aprender a chegar diante de Deus e reivindicar. Porque do contrário, irmão, passam os dias, os meses, os anos, é a mesma coisa, poucos melhoram de vida. A maioria continua do mesmo jeito. Nós temos que tirar isso fora. Não, eu vou ser diferente, eu vou tomar posse da bênção. Vou orar agora por você. Não importa o que você tem, mas depois não fica acanhado não. Tem que ficar acanhado, eu tenho vergonha de contar. Ué, Jesus curou 10 leprosos. Um veio agradecer e perguntou, onde estão os outros 9? Só esse voltou e é samaritano? Por que os outros não voltaram? Esse ganhou uma bênção. Vai porque a tua fé te salvou. Estava salvo por toda a eternidade. Acabou a história. Os outros podem ter morrido curados de lepra, mas não foram para o céu, porque não foram agradecidos. O testemunho que eu der de uma bênção que eu recebi, que você der, vai alguém se interessar. Ah, então eu vou crer. E você vai receber a família sacerdotal, e ele foi levado para a Babilônia. E lá, com a fidelidade dele, uns 5 anos depois, ele passou a ser profeta, que Deus começou a revelar coisas para ele. No capítulo 36 do livro de Ezequiel, versículo 33, o capítulo 36, versículo 33. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, enquanto tiver maldade no coração, Deus não pode operar. Na hora que eu sei, Deus me perdoa, eu errei, eu sou culpado, pronto, acaba isso aí. Então farei com que sejam habitados as cidades edificadas em lugares devassados. Mas isso simbolizava a humanidade por causa do pecado de Adão. Quando nós perdemos todo o entendimento que Deus deu a Adão. Você sabe que Adão foi o homem mais sábio que teve no mundo. A ciência diz que ele era um roncador da floresta, não sei onde inventaram isso. A Bíblia diz que Deus falou assim, Adão, você vai dar nome a tudo que eu criei. Ah, esse aqui é o boi, por causa disso. Esse é o jumento, esse aqui é o elefante, esse aqui é a onça. E foi dando nome a tudo. Essa é a galinha, já esse aqui é o pato, esse é o ganso, esse é o cisne. Foi falando tudo ali e explicando porque Deus deu esse entendimento. Com o pecado, acabou. O homem deixou de ser dirigido pelo seu espírito e passou dirigido pela sua mente, pelo que ele via, pelo que ele concluía. Quando você aceita Jesus, seu espírito é recriado, refeito de novo. E aí você passa a entender a palavra de Deus. Se você quiser vencer,
dirija-se pelo que diz a palavra. Aí você vai ver, você não vai perder uma batalha. A mente já não será a importante. Na coisa do mundo, certo, mas na coisa da vida mesmo, não. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Sem esse entendimento, você não vai ter vida com abundância. E ele prometeu, fazendo uma comparação como estava Israel, que as cidades seriam habitadas e edificados lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, mas estava assolada. Tudo seco, como é que vai lavrar? Em vez de estar assolada aos olhos de todos que passam. Então, todos que passam, essa terra não presta para nada, mas Deus disse, vai ser lavrada. E foi. Aí o que aconteceria? E dirão, aqui é matéria nova, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Como é que é, missionário? É o que eu ouvi, que você ouviu. A terra do nosso entendimento assolado ficou exatamente como era no jardim do Éden, quando Adão tinha pleno conhecimento. A Eva teve primeiro uma comunhão lá com o diabo e ela ficou perturbada. Quem tem comunhão com o diabo fica perturbado, não pensa direito mais. Mas Adão não teve. Ela comeu primeiro o fruto, encontrou Adão, deu para ele comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Aí o que ocorreu? Ele pecou. Mas a Eva não fala do pecado? Não, porque ela estava perturbada. O pecado foi de Adão. E foi a ele que Deus disse, você não pode comer desse fruto. Entendeu? Parou. E ele foi e desobedeceu. Aí nós ficamos um deserto, igual um deserto. Esse capítulo 36 fala bem disso aqui, desde o início dele. Aí diz assim, e dirão, esta terra assolada ficou como jardim do Éden. Nós temos essa capacidade, temos que crescer no entendimento bíblico. Não precisamos ir para um seminário, uma faculdade de teologia. Nós não precisamos, não. Só os chamados, né? Aqui nós vamos aprender o que Deus está nos orientando para nós vencermos na profissão, no comércio que a gente tem. Se nós somos profissionais liberais, temos escritório, um consultório, com Deus a gente vai fazer coisas que as pessoas não entendem, porque Ele vai nos iluminar, vai falar. Essa terra assolada ficou como jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas serão fortalecidas e habitadas. Então, o que acontece? A partir de agora, acabou essa destruição. Quando você entende Deus, não, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa abençoada. Você pode ser um médico, um engenheiro, você pode ser um cientista qualquer, um torneiro mecânico que for, mas você deve ser uma pessoa praticante da palavra de Deus. E no seu meio de vida, muitos deles estão para se matar, estão para ter o diagnóstico de um câncer e tudo, e você pode começar a preparar. E a pessoa que tiver fé, ela vai resistir e vai embora. Hoje, no culto anterior, o mal vai embora, não ela. No culto anterior, o pastor Elvis, que está abrindo uma igreja na Inglaterra, cadê o Elvis? Aquele moço ali. Ó. E ele trouxe um testemunho bonito de uma moça que é brasileira, está há 20 anos lá, está frequentando a igreja. Resume em meio minuto o que aconteceu. Ela tinha um meningioma atrás aqui na cabeça. É da meninge, né? Isso. E era um tumor benigno, mas começou a expandir, pressionando o cérebro. E ela começou a ter muitas pressões. E a mãe dela tinha isso? A mãe dela também teve que fazer uma cirurgia daqui a fora para tirar esse meningioma. Uhum. Numa busca lá na Inglaterra, ela foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. E ela começou a orar em línguas de um jeito que eu nunca tinha visto. E aí, quando ela foi para casa, o marido dela passou, o marido que é judeu, inglês, fala hebraico, ele passou pela porta e falou: o que está acontecendo? Ela é brasileira, fala português e inglês, mas eu nunca vi ela orando em hebraico. E aí ela pegou, começou a viver isso, falou, pastor, estou indo para o Brasil, vou passar as festas aí no ano passado, e se for preciso vou fazer a cirurgia. Quando ela chegou aqui, fez a cirurgia, pensou em fazer a cirurgia, falou para o doutor. E ela também tinha pedra nos rins. Tinha pedra nos rins, ia fazer tudo aqui no Brasil para ficar perto da família.
todos os exames, não constou mais nada, e ela crê que foi no dia que ela foi batizada que tudo isso aconteceu. Esse é o Deus que nós queremos, pessoal. Irmão, olha, guarde essa palavra para você. Essa palavra lhe pertence. Esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, o lugar mais perfeito do mundo. Esse é o nosso entendimento, irmãos. O que nós temos que fazer? Tomar posse. Quando vão tomar posse? Aprendendo e reivindicando. Não é chorando, orando dia e noite, não. Tudo vem e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você, com essa revelação, entendeu? Você se liberta de muitas coisas e vai conseguindo mais. Isso é um aprendizado completo. E quando chegarmos ao céu, nós vamos simplesmente confessar aquilo que Deus fez por nós, que é muito importante. E nós vamos... por que nós vamos confessar? Porque aprendemos. E os que não aprenderam? Não sei, mas é bom aprender. Jesus disse que essa comida permanece para a vida eterna.